Diga assim: Deus é lindo e em tudo Deus tem um propósito. Hoje eu ia vir com uma blusa vermelha, exatamente igual a do pastor Raniel. E eu estava na casa da minha mãe, minha blusa amassou, e eu fui gomar minha blusa e peguei um produto que tinha o nome tira amassado, ou facilita para passar, e botei na blusa. Quando eu estou terminando, a minha mãe chega e diz assim: eu digo: o que foi, mãe? Eu coloquei dentro disso produto para limpar o banheiro. E eu fiquei zangado, porque eu queria muito usar aquela blusa, mas quando eu cheguei, vi o pastor Raniel com a blusa vermelha, eu disse: glória a Deus. Dois gordinhos pregando o mesmo altar, da mesma equipe, com a blusa da mesma cor, não ia dar certo. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração, amém? Fica até um pouco difícil pregar depois de tantas palavras abençoadas. Pastor Guilherme estava dizendo para ele: arrebentou, Rani desarreda, e agora sobra uma responsabilidade diante de Deus. Eu sou o menor desses três, eu sou o menor, e Deus vai ter misericórdia e vai usar os meus lábios para falar com a sua vida nessa noite, amém? Tem aqui conosco discípulos do pastor Fidelis, ficam aí de pé vocês, gente bonita, são ali também da Rede Jovem, está aqui o líder da Rede Jovem, eram aqui ó, infiltrados, estavam aqui ó, tudo assim ó, olhando, mas vieram para aprender. Glória a Deus. Está aqui o Rubens e Ruth Ellison, que são de Prata do Piauí, a cidade do Torcato. Eu sempre digo que todo pratense é gente boa, porque eu só conheço pratense show. Amém? Pode sentar. O tema da palavra nessa noite é: valorize a melhor oportunidade da sua vida. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, você entendeu o tema dessa palavra? Diga comigo: valorize a melhor oportunidade da sua vida. Diga aleluia. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 20. Mateus 26, 20. Quem achou diz amém. Quem não achou diz capacitação destino. Se continuar demorando, diga Universidade da Vida. Aleluia, diz assim. Se não conseguiu ainda, diga estande do ganhar. E chegada a tarde, eu vou ler aqui nessa versão para a gente ler todo mundo junto. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com seus 12 discípulos. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhes: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Verso 25. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos discípulos, e dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, a qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Diga misericórdia. Mas por um outro lado, diga glória a Deus. Porque o meu mestre, diga o meu mestre, ia morrer, mas a vida dele trouxe vida para a minha vida. Diga amém. Queridos, eu quero falar nessa noite de uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Quando eu cheguei na igreja, uma das frases mais fortes que o pastor ensinou foi que a vida é feita de duas coisas. Diga decisões e oportunidades. A vida é recheada disso. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, existem pessoas que não recebem oportunidades. Existem pessoas
que recebem oportunidades, mas não estão preparados para elas. Pior do que não ter oportunidade é receber oportunidade e não estar preparado. Pior do que não ter oportunidade é alguém te dar essa oportunidade e você não está preparado para isso. Eu estava nesses dias pensando muito nessa palavra. Deus é muito lindo, Deus nos criou, nos deu o poder da decisão. Deus nos tornou muito livres, a ponto de nós nos tornarmos escravos da nossa própria liberdade. As pessoas estão vivendo a sua vida e como elas vivem, elas vão fazendo tudo que dá na cabeça, elas pensam que são tão livres que podem fazer tudo o que querem e quando menos esperam, estão tão presos que não conseguem se desvencilhar mais. Estão tão bloqueados, tão presos, tão amarrados que eles não conseguem mais fazer nada da sua vida. Tem gente que não sabe decidir. Tem gente que não sabe tomar uma boa decisão. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você conhece alguém que não sabe decidir? Um dia, o meu pastor me chamou no gabinete. E eu tinha antes falado para ele que eu gostaria de me relacionar, mas eu queria que ele me ajudasse, porque eu não sabia escolher a mulher certa para mim. E um dia eu entrei no gabinete e o meu pastor me fez uma pergunta. E ele disse: você já olhou para Juliana? Só que nessa hora, para minha infelicidade momentânea, começou a entrar muita gente no gabinete, era a chegada de um encontro, e eu não consegui completar, nem responder eu não consegui. E eu fui para minha casa, e naquela noite o Espírito Santo me deu um estralo, e eu passei a noite inteira pensando na Juliana. Digam isso para ela, tá? Ela está com a pastora em um congresso, que a pastora Laura Guerra está pregando, a pastora Laudejane, mas digam isso, vocês vão me ajudar muito, tá? E eu, no dia seguinte de manhã, eu entendi o que o Espírito Santo queria fazer na minha vida. Eu entendi que aquilo que eu precisava era alguém como a Juliana, e eu ligo às 9 horas da manhã para o pastor, digo: pastor, essa noite Deus falou comigo, e eu tomei uma decisão. Só que quando eu vou conversar com a pastora Juliana, eu disse: olha, eu quero conversar mais sério com você, eu quero orar com você. Ela começou a dizer assim: não tem nada a ver, não dá certo, não tem nada a ver, você é só meu discípulo da Rede Jovens, você é só meu amigo. Só que ela, inteligente como é, tomou a melhor decisão da vida dela. Depois de aceitar Jesus, e por causa de uma oportunidade, por causa de uma decisão, eu conheci a mulher que eu estou completando quase 6 anos de casado, me deu meus filhos e tem completado a minha vida, mesmo com as nossas diferenças. Então olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, você já parou para pensar no nível de oportunidades que Deus tem colocado na sua vida? Você já se atentou quão grandes oportunidades Deus te deu? E diga assim: o que você está fazendo com essas oportunidades? Existe um provérbio chinês que diz: 3 coisas nunca voltam atrás: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Quando eu tinha mais ou menos 4 anos na igreja, eu tinha um sonho, e eu sempre conversava com o irmão Raniel, com o irmão Guilherme, com os jovens que me acompanhavam, o irmão Carlinhos, nenhum era pastor, e a nossa conversa era: existiam tantos irmãos mais velhos na igreja, a gente era os meninos, os adolescentes da igreja, e a gente dizia assim: cara, já pensou se um dia, o pastor estava falando de montar a equipe de 12, se um dia o pastor nos chama para ser 12, e a gente ia para casa e a gente ficava sonhando, não era, Raniel? E quando o pastor Marcos vai montar a equipe dele, para surpresa de muitos da igreja, principalmente os mais velhos ou que se achavam mais experientes, o pastor convida eu, Raniel, Gui
e Carlinhos para a equipe de 12. E desde aquele dia nós somos 12, Carlinhos hoje é 12 regional, e nós somos 12 da primeira equipe do pastor Marcos. Só que Deus não estava nos dando um prêmio naquele dia. Talvez a gente, como menino, até pensou, Deus está nos dando um prêmio. Não, Deus estava nos dando um chamado, uma responsabilidade que nós precisaríamos valorizar com a nossa própria vida. Ontem o Guilherme estava pregando, ele falava assim: quem já faltou um emprego? Quem já faltou uma aula por causa do seu chamado, por causa da igreja? Quem já fez isso? Hoje eu descobri que mais uma vez eu passei no vestibular para enfermagem na Federal. 5ª vez que eu passo no vestibular público na vida. E quando eu fui fazer o vestibular, eu coloquei para uma outra cidade. E eu estava brincando com o pastor, dizendo: sabe por que eu coloquei? Que é para nem corromper meu coração e tirar meu foco, porque eu fui chamado para ser pastor. O meu chamado é para ser, diga, pastor. O seu chamado qual é? Qual é o seu chamado? Você sabe qual é o seu chamado? Ou não? Quem não sabe qual é o seu chamado? Pastor, eu ainda não sei direito. Fala a verdade, você está na casa de Deus, pode mentir não. Quem não sabe o seu chamado ainda? Deus está revelando nesses dias o teu chamado. Agora escuta uma coisa, ainda que você não esteja conseguindo ver lá na frente, valoriza a oportunidade que Deus colocou agora na tua mão. A Bíblia diz que assim como você não sabe, assim como se formam os ossos naquela que está gerando um filho, você não sabe os caminhos e os planos de Deus. Eu não sei aonde Deus vai me levar, eu não sei o que Deus vai fazer daqui a 10 anos, mas eu preciso valorizar muito aquilo que Deus está fazendo agora, está colocando diante da minha vida. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Me responde uma coisa. Quem mandou Davi lutar contra Golias? Quem sabe essa resposta? Quem mandou Davi lutar contra Golias? Ninguém. Ninguém mandou Davi lutar contra Golias. Davi viu a oportunidade da vida dele. Davi agarrou a oportunidade. E a vida de Davi mudou, porque no meio de uma oportunidade, ele tomou a decisão certa, se esforçou ao máximo, e Deus deu a vitória a Davi, mudou a história da vida dele. Diga aleluia. Davi não tinha sido chamado por ninguém para lutar contra Golias, mas Davi decidiu lutar contra Golias. Diga comigo: pessoas fracas perdem oportunidades. Pessoas comuns aproveitam oportunidades. Pessoas extraordinárias criam oportunidades. Deus está te dando graça. E Deus está liberando sobre você a realidade do teu chamado e da oportunidade. Eu não sei se eu sou o único G12 pastoral que em algum momento olhei para a minha equipe e vi alguns discípulos e dizendo: que coisa linda Deus entregou para esse discípulo. Deus deu excelentes pastores, Deus deu excelentes líderes de geração, Deus deu a oportunidade de ser um 144, mas o que essa pessoa está fazendo com essa oportunidade? Eu disse para o meu pastor agora há poucos dias dizendo: pastor, Deus renovou as minhas forças. Depois de 13 anos, 11 na equipe do pastor, eu disse para ele: pastor, eu me senti andando como alguém que está muito lento, mas Deus renovou as minhas forças, porque eu sei a oportunidade que Deus me deu, de estar na melhor equipe, de estar na melhor igreja, de ser pastoreado pelos melhores pastores, de ter o melhor Deus, que é o nosso Deus. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida agora. Às vezes a gente fica chorando por tudo que a gente perdeu. Às vezes a gente chora porque perdeu dinheiro, perdeu pessoas, perdeu ocasiões, perdeu emprego, perdeu isso, perdeu aquilo.
Para pensar na grande oportunidade que Deus te deu, de muitas vezes no meio das provações, das dificuldades, adorar o Senhor com inteireza de coração, com sinceridade, e através dessa adoração Deus vai mudar a tua vida. Imagina uma coisa, quantos congressos nós fazemos na Filadélfia, quantos eventos, quantos cultos, quantas coisas cheias do Espírito Santo, e me diz como que uma pessoa consegue entrar nessa igreja e sair e a vida dele não ser transformada. Tem ou não tem gente desse jeito? A pessoa vem, preletores tremendos, cheios de intimidade, os nossos pastores pregando, coisas abençoadas, e a pessoa tem a oportunidade tremenda de ouvir de Deus, e ela não aproveita a oportunidade. Eu gosto de uma historinha, até já contei outra vez aqui, mas um casal de missionários recebeu um chamado de Deus para pregar numa aldeia. Só que quando eles tentam o primeiro contato com aquela aldeia, a aldeia o repele, e ele tem que ficar a 5 quilômetros da aldeia, e lá ele começa a fazer morada. E todos os dias uma criança ia até a cabana deles, e eles falavam de Jesus, e a criança voltava para casa. A criança no dia seguinte ia, voltava para casa, e por 2 anos eles ensinaram a Jesus. Só que depois de 2 anos, um olhou para o outro e disse: nós não podemos continuar aqui, nós falhamos, nós queríamos ganhar essa aldeia, e nós não conseguimos, e foram embora. Os anos se passam, e um dia o filho daquele casal está num congresso de missões. Um cacique está pregando e falando de Jesus em cima do altar. E aquele cacique começa a dizer: um dia Deus me deu a melhor oportunidade da minha vida. Deus me deu a oportunidade de ouvir falar de Jesus através de um casal de missionários. E quando aquele garoto que estava ouvindo, ele disse: aquele garoto está falando dos meus pais. Uma criança aproveitou a melhor oportunidade da vida dele. Uma criança, quando nenhum queria, aproveitou. E o que Deus fez com aquilo? Deus transformou ele num grande homem de Deus. Talvez pessoas da tua família foram chamadas por Jesus e não quiseram. E levantou o menor, eu e você, era a oportunidade de andar com Jesus. Eu tenho um primo que Deus levantou antes de mim, que estava estudando para ser pastor. E um dia ele volta para a cidade dele, e eu estava lá. E eu pedi muito para ele: você pode ir comigo para o show do Babado Novo? Lembra dessa banda? Você pode ir comigo? E eu insisti, e ele foi para o show comigo. Lá teve inúmeras confusões, briga, quebradeira e tudo que não presta. E nunca mais ele quis ser pastor. Para a glória de Deus, nos últimos meses, Deus tem trazido ele de volta ao Evangelho. E aquele que Deus tinha chamado para ser pastor desistiu do chamado. Você acha que o Espírito Santo desistiu de levantar um pastor no meio da minha família? Não. O Espírito Santo ficou procurando, e ele achou o agente, muitas vezes do inimigo, e ele disse: eu vou mostrar para o inimigo, se ele usou uma pessoa para fazer um pastor cair, pois esse que foi usado, eu vou usar para a minha glória. Escuta isso. Talvez na tua família tem pessoas que foram chamadas por Deus. Deus insistiu com essas pessoas, deu tremendas oportunidades e eles não quiseram. E sabe o que Deus fez? Levantou eu e você com uma chamada poderosa. Talvez muito menores, com muito mais dificuldades, mas a Bíblia diz que Deus faz isso para mostrar que a glória dele é colocada em vasos de barro, que nem eu e você. Então olha para quem está do teu lado e diz assim: você tem a melhor e maior oportunidade da sua vida. Não desperdiça isso. Em nome de Jesus. A história conta de vários homens que aproveitaram as oportunidades da vida. A história conta de um chamado Thomas Edison. Quem já ouviu falar em Thomas Edison? O cara inventou a lâmpada elétrica. E o cara faz 10.000 tentativas até ele achar um materialzinho, um resistor ômico,
que era o suficiente para quando a energia passasse por ele, emitisse luz. 10.000 tentativas. Aquele cara tinha uma oportunidade de tentar, e tentou 2.000 vezes, e alguém chega no final da vida dele e diz assim: Thomas Edison, por que você não desistiu depois de tantas falhas? E ele diz: eu nunca falhei. Cada vez que dava errado um experimento, eu estava um passo mais próximo de chegar àquilo que eu precisava. Thomas Edison pega a oportunidade, o cara não era crente, não conhecia Deus, não conhecia nada, mas ele pega a oportunidade que a vida colocou diante dele, e ele abraça aquela oportunidade e diz: com essa oportunidade, eu vou agarrar, eu não solto ela. O cara se tornou alguém tremendo. Você já desistiu das oportunidades que Deus te deu? No início do meu ministério, Deus me deu os piores discípulos para me cuidar. Um deles era louco, o outro desequilibrado, o outro era mentiroso, o outro era infiel. Graças a Deus o Luciano não está em nenhum desses. O Luciano só era maloqueiro, só isso. Graças a Deus só isso. Só, né? E nenhum deles estão comigo até hoje. O único que ficou no reino mesmo, na Filadélfia, foi o Luciano, para a glória de Deus. Mas sabe o que eu descobri? Muitas vezes cada discípulo daquele, às vezes foi embora. Gente, eu gastava todo o meu suor com aqueles discípulos. Eu visitava de manhã, eu visitava de tarde, eu visitava de noite, eu visitava de madrugada, eu levava para o monte, e aqueles discípulos se perderam no meio do caminho. E houve um tempo que eu disse: perdi tudo. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Não. Eu trouxe esses discípulos, eu te dei a oportunidade de aprender como tratar as mais diversas pessoas. Agora eu posso mandar qualquer pessoa, você está mais experiente. Talvez Deus te deu discípulos e você perdeu, e você está dizendo: e agora o que eu vou fazer? Quem poderá me defender? O Espírito Santo. Aproveita a oportunidade das perdas, das dores, dos fracassos. Eu li um texto, e parece que está desconectado, mas eu li o texto da última ceia. E eu quero já falar sobre Judas. Judas teve a melhor oportunidade e não valorizou essa oportunidade. Eu quero te contar uma história. Um dia uma pessoa vai num hospício visitar o seu primo. E ele anda de ônibus, metrô, e ele sai andando, ele gasta pelo menos 2 horas para chegar até aquele hospício. E quando ele chega na porta, ele vai lá no vigia e diz assim: vigia, eu vim aqui visitar meu primo. E o vigia disse: eu não posso deixar você entrar. Tem 200 doidos aí dentro. Todo mundo saiu porque hoje é feriado, eles estão sozinhos. E aquele homem insistiu tanto que o vigia deixou ele entrar e disse assim: ó, você vai, rapidão, fala com o teu primo e volta. Aquele cara entra e a primeira coisa que ele vê é 2 doidos. Ora eles pulavam para o muro de fora, ora eles pulavam para dentro do hospício, ora pulavam para fora, ora pulavam para dentro, para fora, para dentro. E ele disse assim: vocês estão fazendo o que aí? A gente está treinando para fugir mais tarde. Por que o cara não fugiu logo? Ele passa um pouquinho mais à frente, tem um cara pescando e tem uma pocinha desse tamanho, e o cara está com uma varinha aqui e uma linhazinha dentro da água. E ele olha aquele cara tentando uma pocinha, ele diz assim: você está pescando? Sim. Você está pescando o quê? Otário. Você já pegou alguma coisa? Não, o primeiro é o senhor. E ele anda mais um pouquinho. E ele vê um outro doido com um papel em branco, abraçado e chorando. E ele ficou achando aquilo muito estranho, disse assim: você está chorando por quê? Porque essa carta é do meu irmão.
Mas ela está em branco, como é que você sabe que é do seu irmão? É porque a gente está intrigado. E ele sai, chega lá no vigia, já atormentado, ele diz assim: moço, vem cá. Você vai entender agora o que eu estou querendo dizer. Ele chega no vigia e diz assim: moço, eu quero dizer uma coisa. O mais doido desse hospício aqui é o senhor. O senhor não tem medo não desses 200 doidos se juntar todo mundo e bater no senhor? O vigia olha para ele e diz assim: em 10 anos que eu trabalho aqui, eu aprendi uma lição. E a lição mais importante que eu aprendi é: os loucos nunca se juntam. Os loucos nunca se unem. Olha para quem está do teu lado e diz assim: você tem a oportunidade de se juntar ao maior mover de salvação que o Piauí já viu da história. Se não fizer isso, você é um louco, meu irmão. Os loucos nunca se juntam, os loucos nunca se unem a nada. Mas quem aqui está junto dessa grande conquista sobrenatural, diga aleluia. Os 12, para você que não sabe, eles são a chave do governo de uma igreja. Diga comigo: a equipe de 12 é a chave do governo. Diga: mas a equipe de 144 é a chave da multiplicação. Você é essa chave poderosa que Deus entregou a essa igreja, aos nossos pastores, em nome de Jesus. Diga aleluia. Eu quero te falar agora sobre Judas. Judas teve a melhor e maior oportunidade da vida que uma pessoa poderia ter. Judas foi chamado, amado, escolhido. Deus entregou a ele criatividade, inteligência, andou com ele 3 anos e sabe o que ele fez? Jogou tudo fora. Diga comigo: ele foi chamado, amado, escolhido, recebeu criatividade, andou 3 anos com Jesus e jogou tudo fora. Quantas pessoas deu tremendas oportunidades e jogaram tudo fora? Eu andava com garotos da minha idade, que aonde a gente passava, não precisava eles fazer nada. Aonde tinha um endemoniado, eles começavam a ficar possessos, e ele ia lá e expulsava aqueles demônios. Eu andei com adolescentes, que muitas vezes a gente estava no lugar, e Deus entregou o dom de revelação poderoso àqueles garotos. E sabe o que eles fizeram? Jogaram tudo fora. Desperdiçaram, porque uma noite de sexo era melhor do que aquilo que eles estavam vivendo, pelo menos na cabeça e no coração deles. Eles trocaram isso para poderem ir para shows, para poderem viver uma sexualidade exacerbada, deliberada. Mas eu era o menor daquela equipe. Eu era o que sabia menos de Bíblia. Eu era o que, sabe, tinha todas as perspectivas para se desviar. Mas muitas vezes eu chegava na minha casa e eu chorava e eu dizia: Deus, eu não sei orar direito, eu não sei ler a Bíblia direito, mas o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer. E Deus, eu te amo, e por favor, não me deixa morrer na fé. Em outras palavras, eu estava dizendo: Deus, o Senhor me deu a oportunidade de te conhecer, me ajuda, porque eu não abro mão dessa oportunidade linda que é viver na tua presença. Muitos dos amigos que andavam comigo estavam se relacionando com meninas do mundo e se desviaram. E eu passei 6 anos e meio solteiro nessa igreja. Sem um cheirinho, sem um acochinho, sem um eu te amo no pé do ouvido, sem uma mão para segurar na minha, sem alguém para dizer que eu era lindo, mesmo que eu não fosse. E a
galera, sabe, namorando, e a galera pirando, e muita gente fazendo o que queria, e eu dizendo: não, eu tenho a oportunidade de gastar os melhores anos da minha vida na presença de Deus, eu tenho a oportunidade de pregar numa célula, e eu dizia: Deus, o Senhor me deu uma oportunidade, e eu não vou trocar ela por uma mulher, eu não vou trocar por sexo, eu não vou trocar por dinheiro, eu não vou trocar por fama, eu quero essa oportunidade que o Senhor me deu, eu não abro mão dela. Talvez você está sofrendo as consequências de não abrir mão das oportunidades que Deus te deu. Talvez você se sinta muitas vezes penalizado. Acalma o seu coração. Deus trará na sua vida a recompensa de quem não abre mão das oportunidades que Ele criou. Diga aleluia. Pastor, Deus deu grandes oportunidades, ajuda, sim. Eu quero te falar de algumas oportunidades que Deus deu e que Ele não valorizou. Coisas que Deus entregou a Judas que ele achou que não valiam de nada. Diga comigo, a primeira oportunidade que Deus deu foi dele ter inteligência. Quem aqui é inteligente? Não, vou perguntar de novo, que tem gente que duvidou da inteligência dele mesmo, meu pastor. Quem aqui é inteligente? Uns têm inteligência exata, outros têm inteligência mecânica. Um menino que pega uma bola e joga lá não sei aonde, no ângulo, fazendo o desvio. Isso não é inteligência, não? Deus dotou Judas de uma capacidade. Não foi à toa que Judas foi chamado para ser tesoureiro. Não foi à toa que Judas era o administrador do ministério de Jesus. Não era à toa que Judas era o cara que cuidava, que era estudado, que todos olhavam para ele e viam nele confiança para entregar a bolsa do ministério na mão dele. Então diga comigo, Deus entregou inteligência para Judas. Deus entregou inteligência, capacidades na sua mão. E Deus vai requerer de mim e de você aquilo que nós usamos para a glória dele, dessa inteligência. Tem gente que é excelente em fazer determinadas funções, mas ele não tem coragem de fazer isso para Deus. Tem gente que é organizadíssimo, mas ele não tem coragem de chegar para os seus pastores e dizer: me deixa, pastor, cuidar dessa área da igreja, eu vejo que não tem ninguém cuidando. Deus me deu inteligência e eu vou te ajudar em Deus a organizar isso, pastor. Deus entregou para Judas uma inteligência sobrenatural. E sabe o que ele fez? Desperdiçou a inteligência que Deus havia dado. Existe uma segunda coisa que Deus entregou a Judas. Diga, Deus entregou a Judas inteligência. Deus entregou a Judas um bom nome. Quem sabe o que significa Judas? Judas significa louvor. Você sabe a diferença de um pai brasileiro colocando o nome do filho e de um judeu? Como é que uma mãe faz quando quer botar o nome no filho? Ela vai, faz o exame, descobre que está grávida. Na hora que ela chega em casa, ela começa a pesquisar nome de menino, já escolhe um para homem e outro para mulher. Se for menino é o João, se for mulher é a fulana. É assim ou não é? Judeu passa 7 dias de oração e jejum, buscando em Deus o nome que vai colocar no seu filho. 7 dias buscando no Espírito de Deus, 7 dias buscando a revelação de Deus, de que propósito Deus está criando aquela criança, e Deus estava criando Judas para, diga comigo, para o louvor. Judas significa louvor. Judas recebeu de Deus um bom nome, Judas recebeu de Deus a capacidade de ser louvor, de ser adoração. Mas em vez de ser louvor, Judas se tornou vergonha. Em vez de Judas se transformar em alegria, ele se tornou em pranto.
Quem aqui tem coragem de botar no seu filho o nome Judas? Levanta a mão. Gente, Judas. Ninguém tem coragem de colocar no seu filho. Vou fazer uma segunda pergunta. Como é o nome do teu filho, Batata? É o Felipe. Felipe vai brincar com uma criança e na hora que o pai vai trazendo o menino, vem Judas brincar com o Felipe, tu já fica preocupado com o teu filho. Meu Deus, se Judas brinca... Cara, já olha para a esposa e diz assim, minha filha, não é por nada não, mas vai vigiar ali. Ninguém quer colocar no seu filho o nome de Judas. Sabe que eu e você, como cristãos, precisamos valorizar. Não é o título de ser crente, mas é o fato do nosso nome estar escrito no livro da vida. É o fato de nós termos a oportunidade de servir a Jesus. Quantas vezes eu estou nessa igreja e faço coisas que não era para me fazer. Eu já limpei chão da igreja, eu já armei telão, eu já fiz tanta coisa. E muitas vezes eu estou fazendo e eu estou dizendo para Deus, Deus, eu fui criado para te servir. Porque na minha casa todo mundo dizia, você não presta para nada. O meu apelido era pra nada. Eu pegava o copo, todo mundo, ei, o Júnior, toma o copo de vidro, vai quebrar a taça nova. E tomava da minha mão a taça de vidro. Um dia meus primos foram brincar no quintal, o pastor deve ter brincado demais, com chave de fenda. E você vai jogar no chão. Gente, foi lindo, meu primo fez um círculo e ele, ó. Meu irmão, eu, no meu pé. Eu dei no pé que atravessou. E o meu primeiro irmão, cala a boca, deixa a mamãe saber não. E tirando sangue, espinando. Minha mão destruía. Mas um dia, eu fiz meu encontro. No encontro seguinte, me deram uma oportunidade. Eu fui para a cozinha. E eu fui trabalhar na cozinha do encontro. Me deram mais ou menos 10 quilos de carne. Colocaram numa tábua e me deram uma faca, gente. E eu, ó. Quando deu quase 45 minutos, o chefe da cozinha foi, o líder da cozinha foi, e eu não tinha cortado 200 gramas de carne, de 10 quilos. E ele disse assim, sai, tu não sabe não. Eu digo, meu Deus, agora eu vou para qual equipe? Estou desequipado. E eu vi os irmãos da recepção e apoio. Mas eu também não sabia varrer. Me jogaram para a intercessão, eu não sabia orar. Mas eu fui. Meu irmão, eu voltei desse encontro. Meu irmão, eu treinei na minha casa como cortar uma carne. Eu treinei em casa como lavar um banheiro. Eu aprendi a fazer uma coisa muito difícil também. Dar nó em rede. Eu não sabia dar nó numa rede. E eu fui aprendendo, e no encontro seguinte, eu já fui entrando em equipes, e alguém dizendo, você sabe, fica aqui comigo. Encontros mais na frente, o meu pastor me chamou e disse, agora você vai liderar uma equipe. E agora eu já não era mais alguém que estava pedindo para participar, eu estava colocando outras pessoas na equipe. E aqueles que tinham me deixado para trás, eu digo, não, na minha equipe não, vaza. Estou brincando. E eu agora estava liderando a equipe. E eu não sabia pregar. E eu lembro que um dia o pastor me ligou, me mandou pregar numa associação em Teresina. Gente, imagina aí. 150 pessoas esperando o pastor Marco Sérgio Barbosa de Oliveira. Chega o adolescente Francisco Denizado Duarte Araújo Júnior, 17 anos de idade, magricelo, parecia que morria de fome. Rapaz, aquele povo olhou para mim assim, ó.
Eles pensam que eu não percebi, eles colocaram a cadeira na frente, que era para esperar o pastor. Mas quando eles viram que era eu, me colocaram para sentar na última cadeira. Eu disse assim, eu sentei naquela cadeira, eu fechei os meus olhos e disse: Deus, eu não sei pregar, eu não sei falar direito de Jesus, mas eu estou debaixo da unção dos meus pastores. O meu pastor me chamou para vir aqui. Deus, até o que eu não sei, o Senhor vai me ensinar. Eu não sou um para nada, eu sirvo para o teu reino, e eu não vou abrir mão das oportunidades. Senhor, me usa nessa tarde. Era uma tarde, cara, Deus pregou tanto através da minha boca, que eu digo: meu Deus do céu, foi o que aconteceu hoje. Foi tão poderoso que eu estava para entrar na unção comigo mesmo pregando. Quase que eu entrei na unção. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez Deus está te dando oportunidades que para você são grandes e que você é incapaz de assumir e de adentrar a elas. Mas o Espírito está dizendo: não se preocupe com o que você vai fazer. Não se preocupe com o que você vai falar. Diz a Bíblia: eu vou falar por você. Eu vou usar os teus lábios. Judas era alguém que foi chamado por Deus. Como foi que Jesus escolheu a Judas para ser 12? Jesus subiu um monte para orar, e depois de uma noite inteira de oração, ele não foi escolhendo, mamãe mandou, não, ele escolheu Judas depois de oração, depois de pagar um preço. Ele escolheu um homem, pastor, alguém que tinha que trair. O inimigo, você acha que o inimigo não tentou Pedro? Satanás tentou a Pedro, não? Não seria lindo para Satanás destruir Jesus com o discípulo que andou sobre as águas? Satanás tentou a Pedro. Satanás tentou a João, porque seria lindo destruir Jesus com um discípulo que colocava a cabeça no peito dele. Satanás tentou a Tiago. Satanás tentou a André. E aqueles homens dizendo: não, eu não vou abrir mão da oportunidade que Deus me deu de ser um apóstolo. Eu não vou abrir mão da oportunidade que Deus me deu. E Satanás, em vez de ser louvor, de ser bênção, se transformou em maldição. Judas se transformou em maldição. Então olha para quem está do teu lado e diz assim: você escolhe se você será louvor ou se você será maldição. Você escolhe se você é conquista ou se você é destruição. Você escolhe se você é mais um, ou se você é o agente de milagres que Deus levantou no tempo. Diga aleluia. Terceira coisa que Judas não valorizou. Diga comigo: Judas não valorizou a inteligência que Deus havia dado. Judas não valorizou o bom nome. Agora diga comigo: Judas não valorizou o fato de ter sido chamado para ser apóstolo. Existe uma coisa que muitas vezes nós precisamos resgatar no nosso interior. Antigamente, para a glória de Deus, nós temos vivido isso até hoje, mas no mundo inteiro, em todas as igrejas, há 10, 15 anos atrás, quando terminava um culto, um pastor poderia dizer assim: Deus está chamando muitas pessoas nessa noite para o reino. Deus estava chamando muitas pessoas para serem pastores. E as pessoas saíam dos seus lugares, corriam para frente e vinham chorando, gritando: Deus! Só lembrei do Lucas. Deus! Me usa, Senhor! Tem gente que, se você dizer assim: Deus está te chamando para ser pastor, a pessoa começa a chorar: Deus! O que foi que eu fiz, Deus, para merecer isso?
Nós precisamos valorizar o fato de sermos chamados para ser equipe de conquista de Deus nessa cidade. Um dia as pessoas queriam açoitar a Paulo, e Deus dá uma palavra para Paulo e diz: Paulo, fica tranquilo, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Quando Deus olha para Teresina, sabe o que Ele está vendo? Cada célula sua como instrumento de alcance. Cada discípulo seu, que você muitas vezes nem viu ainda acontecer no milagre, Deus está olhando para cada um deles. Deus está entendendo que chamou você, chamou a sua descendência para algo sobrenatural. E você precisa dizer: Deus, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Tem coisas que não vão acontecer duas vezes. A conquista que Deus vai nos dar agora, nesse período, até o final de março, vão acontecer outras conquistas de outros jeitos, mas nessa conquista você é o instrumento de Deus, como diz aquela placa, o agente de milagres de Deus, para incentivar uma geração inteira, e para dizer: Deus, o Senhor me deu a oportunidade de ganhar, Deus, um bairro inteiro, uma cidade inteira, e eu não vou abrir mão disso. Você sabia que fruto dessa campanha você pode ser o próximo G12 pastoral? Fruto desse impacto, você pode ser um dos próximos pastores a serem enviados para uma missão? Nós vamos trabalhando para Deus, e o Espírito Santo, que conhece os corações, sonda os corações, e como diz o Velho Testamento, Deus revela aos seus profetas, aos seus pastores, e esses são instrumentos de Deus, para na hora certa intervir na vida de cada pessoa, abençoá-lo, incentivá-lo, direcioná-lo, enviá-lo. É assim que acontece no reino de Deus. Sabe o que Judas perdeu? Diga comigo: Judas conheceu a vida e preferiu a morte. Judas andou com o caminho e escolheu o atalho. Judas conheceu a porta, mas não entrou nela. Judas conheceu o pastor, mas não quis ser ovelha. Judas conheceu a verdade e preferiu a mentira. Judas andou com o dono do céu e foi para o inferno. Como eu gostaria de sentar e ouvir Jesus pregando. Como eu gostaria de andar com Jesus pela Galileia e ver Ele colocando a mão sobre enfermos, eles sendo curados. Quem aqui gostaria de estar naquele dia? Como eu gostaria de sentar naquela mesa com Jesus e ceiar com Ele. Como eu gostaria de ver aqueles pães e aqueles peixes que o pastor Raniel acabou de falar se multiplicarem. Como eu gostaria de ver aquilo. E Judas estava junto de todos aqueles momentos, mas ele estava tão frio que ele não entendeu que aquela era a oportunidade da vida dele, e ele jogou tudo fora. Ele não atentou, ele não observou, ele não parou para pensar nisso. Eu quero te dizer uma quarta coisa que Judas perdeu, uma oportunidade que ele jogou fora. Ele tinha a oportunidade de conviver com Jesus, de andar com Jesus, de estar do lado de Jesus, de ouvir coisas sobrenaturais. Tem 144 que muitas vezes, mesmo estando numa equipe tremenda, estando em treinamentos como esse, a pessoa parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu tenho certeza que aqui nessa noite está a semente do grande avivamento que Deus vai trazer nesse povo, nessa cidade, nessa igreja. Diga assim: nunca se acostume com o sobrenatural. No dia que você se acostuma com o sobrenatural, é porque ele já está natural demais na sua vida, e você nem olha mais para ele. Tem gente que começa a ver as coisas sobrenaturais. Gente, escuta isso. Eu fico pensando como que Judas vendeu Jesus. O mesmo Jesus que cuidou dele 3 anos, o mesmo Jesus que ele viu ressuscitando mortos. O mesmo Jesus que ele viu multiplicando os pães, o mesmo Jesus que ele viu expulsando demônios.
Sabe por que ele fez aquilo? Tem gente que é assim. Tem gente que ele está com o líder dele no momento que o líder dele está no ápice. Jesus viveu 3 momentos no ministério. Diga, ele viveu o primeiro momento quando não era conhecido. Jesus viveu o apogeu. Ele viveu um segundo momento que é o ápice. E Jesus viveu um terceiro momento que a Bíblia diz que muitos o deixaram. Judas conviveu com Jesus nesses 3 momentos. Quando Jesus estava fazendo tudo, Judas era o discipulão de Jesus. Mas no declínio, aparente declínio do ministério de Jesus, onde todo mundo deixa, Judas ficou, mas o coração dele não estava mais ali. Que oportunidade Judas estava perdendo de conviver com Jesus, de andar com Jesus, de falar com Jesus, de falar de Jesus. E eu quero finalizar nessa noite te dizendo alguns erros que Judas cometeu gravíssimos. Diga comigo o primeiro erro de Judas. Judas traiu o próprio nome. Deus disse que você é conquista. Deus disse que você é sucesso. Deus disse que você é alguém que pode. E se você desiste disso, você está traindo aquilo que Deus colocou na sua vida de potencial, de sobrenatural, aquilo que Ele já projetou para a sua vida. Diga comigo a segunda coisa que Judas errou. Diga assim, ele traiu o seu próprio talento. Eu não sei se vocês estão dormindo, mas eu quero te dizer uma coisa. Deus colocou algo na sua vida que só você tem. Existem coisas que outras pessoas podem fazer até melhor que você, mas do jeito que você faz, só você. Existem pessoas importantíssimas dentro do reino, que se Deus tiver que substituir, Ele vai fazer, porque Deus não está limitado a nada e nem ninguém, mas Ele está dando a mim e a você a oportunidade nesse tempo ser usado pelas mãos dEle. Como é lindo eu poder amanhã olhar para os meus filhos e dizer: filho, Deus me deu a oportunidade de chegar na igreja quando ela tinha 40 membros, você está vendo essa igreja de 100 mil pessoas, tem alguém que concorda com isso? Filho, você está vendo essa igreja gigantesca, pois o papai foi um instrumento de Deus, pequeno, simples, uma simples ferramenta, quando tinha 40 pessoas. Diga comigo, Deus está me dando a grande oportunidade da minha vida, e eu não posso abrir mão dela. Diga assim, Judas traiu o seu próprio talento. Você está usando o seu máximo para o reino de Deus? Você está usando o melhor que você pode, o melhor da tua inteligência, o melhor do teu tempo, o melhor da tua força, o melhor da tua capacidade, o melhor da tua oração, o melhor do teu estudo bíblico. Você está fazendo isso para Deus? Se você está dizendo não, Deus está te dando uma nova oportunidade de dizer: Deus, nesse encontro dos 144 eu vou corrigir tudo. Eu tive a oportunidade de ganhar pessoas, não ganhei. Eu tive a oportunidade de ter célula, não tive. Eu tive a oportunidade de fazer tanta coisa, não fiz. Deus está te dando uma segunda oportunidade. Quem quer uma segunda oportunidade nessa noite? Sabe, tem uma história que eu quero te contar. Um dia, um farmacêutico de um vilarejo, farmacêutico, dono de uma farmácia, ele estava em casa dormindo 11 da noite, e alguém começa a bater na porta. E ele levanta meio zangado, olha para baixo, e ele vê uma garotinha com papel na mão. Ele nem olhou direito, foi no escuro, pegou um remédio, entregou para aquela menina, e a menina disse: moço, minha mãe está quase morrendo, eu preciso do remédio para minha mãe, por favor. E aquela garotinha sai correndo, ele acende a luz e viu que tinha dado o remédio errado, e se a mãe daquela menina tomasse, ela ia morrer. E ele era ateu, e ele começa a se dobrar. Ele disse assim: Deus, eu nunca acreditei em você. Eu cresci sabendo, através dos meus pais, que você era uma mentira. Mas Deus, se você existe, faz alguma coisa para que aquela mulher não tome esse remédio. Faz alguma coisa acontecer.
10 minutos depois chega aquela menina e começa a bater na porta dele. E quando ele olha aquela menina, esse moço, me perdoa. Me perdoa porque eu estava com tanta pressa de chegar em casa, que quando eu estava na esquina, eu tropecei, o remédio saiu da minha mão e ele quebrou todo. Me dá outro remédio, por favor. Deus deu uma segunda oportunidade. Muitas vezes Deus nos deu uma primeira oportunidade e nós não valorizamos. Brincamos, deixamos o tempo passar, mas agora, no encontro dos 144, você está dizendo para Deus: Deus, me dá uma nova oportunidade. Me dá uma nova oportunidade, Senhor. Me dá uma chance de dar o meu melhor, me dá uma chance de fazer algo mais. E eu termino te falando dessa última ceia de Jesus. Jesus está aqui conversando, Jesus dá um bocado molhado na boca de Judas. E chega um momento que Jesus coloca uma toalhinha no ombro. Ele pega uma vasilha com água e ele vai lavar os pés dos discípulos. E ele lava os pés de Pedro. Antes Pedro disse assim: não, Senhor, não lava não. E Jesus disse assim: se eu não te lavar os pés, eu não tenho parte, eu não tenho comunhão com você. Imagina como estava Judas, depois de ter vendido Jesus, e vendo o mestre lavar os pés dele. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não importa, Judas, se você não quer ter comunhão comigo, eu quero ter comunhão com você, eu quero ter parte com você, eu quero te dar uma outra oportunidade. Judas poderia ter corrido até a cruz e se prostrado, e Judas vendeu Jesus por quanto? Quem lembra? 30 moedas de prata. Eu estava pensando nessas 30 moedas de prata, e estava lembrando que um dia uma mulher foi colocar um perfume, um unguento precioso sobre Jesus, e aquilo valia quantos denários? 300 denários. Um denário é correspondente a uma moeda de prata. Ele estava repreendendo aquela mulher por colocar 300 denários, 300 dias de trabalho de um trabalhador comum à disposição de Jesus, aproveitando aquela oportunidade. E Judas traiu Jesus por 10% do que aquela mulher adorou o Senhor, por 30 denários, 30 moedinhas de prata. Perdeu a oportunidade da vida dele. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero que você possa orar comigo um instante. E eu quero que você comece a pensar na grande oportunidade que Deus te deu de fazer parte dessa equipe. Ah, pastor, mas alguns dessa equipe já se foram. Mas os fiéis ficaram. Ah, pastor, alguns se perderam no meio do caminho, mas aqueles que Deus chamou estão firmes até agora para louvor do nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que você fechasse os teus olhos por um instante. Espírito Santo, nós queremos estar na Tua presença, Senhor, e viver o Teu sobrenatural. Nós não queremos nos acostumar com os aplausos da multidão, Senhor. A mesma multidão que gritava hosana nas alturas, que dizia Jesus, 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 era a mesma multidão que lá na frente disse: crucifica, crucifica, crucifica. Nós não queremos nos acostumar, Deus, com os aplausos. O que nós queremos, Deus, é aproveitar a oportunidade de te servir, a oportunidade de ser servo, a oportunidade de pregar em Teu nome, a oportunidade de ser enviado pelo Senhor, a oportunidade, Deus, da inteligência que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Nós queremos nessa noite, Deus, começar tudo de novo. Nós queremos uma segunda oportunidade. Nós queremos, Deus, poder nessa noite dizer: Deus,
eu volto para o lugar da intimidade. Eu volto, Deus, para aquele texto que diz que vai para o teu quarto, fecha a porta. Deus, eu quero ser alguém que quando Deus nem te conhecia direito, tudo que eu dizia para o Senhor é: Deus, me usa. Deus, usa a minha vida, usa as minhas mãos. E muitas vezes o Senhor começou a usar e a gente se acostumou com isso. Nessa noite nós queremos essa segunda oportunidade. Nós queremos ser usados pelo Senhor. Nós queremos que a tua mão de poder opere sobre a nossa vida. Espírito Santo nos leva nessa noite a começar tudo de novo. Coloca a mão sobre o teu coração. Senhor, nós temos a oportunidade certa. Nós estamos no lugar certo, perto, Deus, das pessoas certas. E nós queremos te pedir nessa noite, assim como uma criança que precisa do Senhor para tudo, nos dá uma segunda chance. Assim como uma criança que a mãe disse para fazer algo, que o pai disse: faz isso, e o filho não conseguiu e disse: pai, não foi porque eu queria. Desculpa, pai, eu errei, eu desperdicei. Me ajuda, Senhor, me ajuda a começar tudo de novo. Você pode lembrar da primeira adoração que você entregou para Jesus? Senhor, nessa noite, tudo que queremos, Senhor, nós não queremos aplausos, nós não queremos o reconhecimento unicamente humano. O que nós queremos é a oportunidade de te servir com toda a nossa vida. Eu quero que você possa lembrar de cada oportunidade que Deus te deu. Eu quero que você possa pensar em cada oportunidade que Deus te entregou, que os teus líderes confiaram a você. Eles eram boca de Deus te chamando, dizendo: vem comigo no ministério. Senhor, nós, mesmo quando erramos, nós estamos diante de Ti te dizendo: Deus, me dá mais uma oportunidade. Nós não queremos desperdiçar a oportunidade da nossa vida, que é te servir, que é colocar a nossa vida na Tua presença. Usa-nos, Senhor.